Beleza? Bem-vindos ao canal aqui do Value Investing Club. Aqui a gente traz conteúdo de valor para o pessoal que gosta de análise fundamentalista. A gente analisa ações, alguns cases e também a gente faz análise de gestores, tá? Eu estou fazendo aqui uma série de análise de gestoras, tá? De grandes assets aí do mercado, porque eu acho que é muito importante também a gente analisar a fundo a gestora antes de aplicar num fundo deles, tá? Tem muita gente que prefere investir via fundos de investimento, né? Prefere alocar o tempo aí na sua profissão. E às vezes só aloca olhando um histórico de 12 meses atrás ou 24 meses, ou porque viu o gestor em algum podcast, etc. Mas não é comum no mercado fazer essa análise, né, profunda de gestoras. É mais comum tu encontrar análise de empresas, análises mais profundas de empresas e tal, valuation, etc. Mas é difícil encontrar análise de gestoras, né? Então eu criei aqui uma metodologia de análise, né? São 7 pontos que eu analiso, que eu acho importantes para a gente analisar uma gestora, e eu vou ponto a ponto dando uma nota, na verdade é uma avaliação positiva, neutra ou negativa, né? Uma nota verde, amarela ou vermelha para aquele ponto, e aí no final sai um score ali de quantos pontos positivos a asset teve, para ver se realmente essa asset cumpre com esses pontos que eu acho importante aí para a gestão de ativos, beleza? Vamos começar então aqui uma análise da Alaska Asset. Pessoal, esse aqui é o meu modelo de análise de gestoras, tá? São 7 pontos que eu acredito que são importantes para a gente olhar e fazer uma análise inicial, né, de uma gestora. Então, o primeiro ponto é o histórico, né? 10 anos é como um mínimo para ser validado, tá? Então, se tem menos de 10 anos, eu vou colocar um ponto amarelo aí, mesmo que seja bom, tá? Skin in the game, né? Que é o capital dos gestores no fundo. Gestor quieto, que não seja midiático. Uma filosofia de investimentos clara, né? E o gestor ser fiel a essa filosofia, eu acho que é o mais importante aqui, é o ponto 4. Ponto 5, como o gestor reporta resultados e erros, né? Para o cotista ir acompanhando também e vendo como ele pensa. Ponto 6 é a quantidade de fundos, né? Se eu coloco poucos fundos, porque eu acho que quando tem muitos fundos atrapalha a gestão e dispersa a estratégia dentro da asset. E sem glamour é o ponto 7, que eu acho que muito glamour, muitas telas, né, para os analistas, para os gestores, ou um escritório muito luxuoso, falando muito jargão, o pessoal falando muito jargão de mercado. Eu acho que isso também, eu não gosto disso, né? Tem gente que acha que não tem problema, mas eu vejo uma correlação inversa em relação à performance isso. Então eu acho que o pessoal mais simples tende a mandar melhor, tá? Então eu vou botar um ponto positivo, neutro, negativo para cada um desses pontos, tá? Aqui da Alaska. Mas antes, pessoal, antes de tudo, vamos abrir o site aqui da Alaska Investimentos, Alaska Asset Management, né, para a gente conhecer um pouco sobre a gestora. Esse aqui é o site deles, né, tem aí um pouco falando do que eles fazem, gestão de investimentos e tal, um pouco da filosofia. A gente pode vir aqui sobre a Alaska, né, vamos ver aí o que tem de informação. Aqui tem um resumo de cada um dos principais funcionários e gestores e sócios aqui da Alaska. Os dois principais são esses aqui, né, que estão com uma cor um pouco diferente. Eu acho que são os dois sócios fundadores, né, que é o Henrique Breda, que ficou muito famoso no Twitter há um tempo atrás, né, por ser muito presente lá. Aqui tem um pouco do resumo do perfil dele. E o principal acho que é o Luiz Alves Paes de Barros, que é um sócio fundador, né, e CIO da Alaska. Ele tem 50 anos de experiência no setor, né, ele é um dos tubarões do mercado aí, uma pessoa que tem bastante experiência e muito tempo, né, de mercado. Membro do conselho de administração da Alliance Sonai Shopping Centers, Consórcio Alfa, Banco Alfa de Investimentos, etc. Então, tem um sócio, né, um dos sócios fundadores com uma história e uma bagagem bem robusta, isso é importante, tá, para a asset. O resto do pessoal que eu não conheço, mas isso é importante, tá? Já para começo, assim, tem uma pessoa por trás que fundou que tem bastante experiência de mercado, tá? Isso é um ponto positivo. A gente vai em fundos para conhecer um pouco do que eles têm. Lá a gente pode ver que eles são uma gestora focada, uma gestora mista, né, focada em ações e multimercado. Então eles têm diversos fundos aqui, eles têm bastante fundos, tá? Eles têm 3 fundos de ações, o institucional, o Black BDR nível 1, o 1 e o 2, né? E alguns fundos aqui multimercado e alguns previdenciários. Eu não conheço muito esses outros fundos, eu vou focar a análise mais na parte de ações, tá? Nos fundos de ações. Então são basicamente 3 fundos aqui. Basicamente, pelo que eu entendi, um investe no outro, né? Aqui.
um dos Blacks, né? Um do Alaska Black investe no outro, que é o Master, e tem um institucional FIA. Então eles têm dois fundos de ações, tá? Eu vou colocar isso na análise na parte de quantidade de fundos aqui para a gente ver se isso é positivo ou negativo, tá? Mas só para a gente terminar essa análise geral aqui da Alaska, do site deles, eles têm uma seção de cartas, né? Que é onde eles se comunicam com os cotistas. Eles fazem periodicidade semestral, tá? Tem gestora que faz trimestral, tem gestora que faz mensal. Eles preferem uma a cada 6 meses. Então tem uma carta aqui falando um pouco de conjuntura e o que eles estão fazendo em cada fundo. Bom, tem alguns comunicados aqui, uma série de trabalho conosco, etc. Ou seja, é uma asset aí, né, mista focada em ações e fundos multimercados, tá? Então vamos lá por ponto a ponto para a gente ver qual é o resultado aí do score da Alaska, tá? Então eu já vou botar aqui primeiro qual é a minha nota inicial para cada um dos históricos, dos pontos, tá? Então, pro ponto 1 histórico, tá? Eu coloquei um ponto amarelo aqui, tá? É neutro minha nota, tá? Vamos lá ver o porquê, né? Então a gente tá, eu abri aqui no Mais Retorno, né? É uma ferramenta aí de análise de fundos, né? Que a gente pode ver o histórico e muita informação do fundo, né? Então eu peguei aqui o Alaska Black, né? Eles têm duas estratégias de ações, o Alaska Black, basicamente, e o Institucional FIA, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é quanto tempo de histórico tem esses fundos, tá? Eu acho que 10 anos é o tempo ideal, aí, mínimo, para a gente já ter uma ideia se eliminar tudo que é fator sorte e ver se o gestor é fiel a uma estratégia, tá? Então, a gente vai ver aqui que o Alaska Black, ele é o fundo mais antigo da casa, ele foi criado em 2011, então aí ele já tem 12 anos, tá? Então passa nesse filtro inicial. E o Alaska Institucional é um pouco mais recente e tem 6 anos, se eu não me engano. Tem 6 anos aqui, desde 2017, tá? Então vamos ver o histórico geral, né? Comparado com o Ibovespa e o CDI, para ver se eles batem aí os benchmarks. Então aqui a gente coloca na ferramenta, no ótimo aqui, que ele otimiza a comparação com os benchmarks desde o início do fundo, tá? Então desde a fundação do fundo aqui em 2011, o fundo bate o Bovespa, sim, com uma certa margem, até uma certa boa margem, e agora ele está bem perto do CDI, né? Ele está batendo um pouco o CDI aí, então, né, parece ser uma boa performance no longo prazo. Ficaram muito tempo abaixo do CDI, né? Mas eles batem constantemente o Ibovespa, só que ele não gerou um alfa muito grande em relação ao CDI, né? Então, não é vamos dizer assim, dado que o CDI não tem risco, né? Risco é de renda fixa, tu tá correndo mais risco para ganhar o mesmo CDI nessa janela aqui, tá? Então, assim, mesmo batendo um pouco, eu não diria que é uma rentabilidade muito, muito boa, não, tá? Eu não colocaria verde na nota, tá? E o outro ponto que faz ser amarelo na nota também é o fato de o Alaska Institucional ter apenas 6 anos, que a gente não consegue ainda ter uma ideia, né? Na minha metodologia, que é 10 anos, não consegue ter essa ideia ainda, né, para validar o gestor, tá? Então, a gente pode até ver como é que tá o resultado desse fundo. Ele me parece ser um pouco melhor. Então, ele bate o Bovespa, bate o CDI nessa janela aqui. Parece ser um bom retorno, mas não tem mais de 10 anos. Então, pelo fato de esse principal fundo não ter mais de 6 anos e o outro empatar, mais ou menos, ganhar bem de leve do CDI, né, na janela de 10 anos, eu coloquei amarelo, tá? Porque eu não acho que é um histórico, assim, muito, muito bom, tá? Para tu tá correndo o risco e ganhando quase mesmo do CDI, tá? Então, por isso, a nota é amarela e neutra aqui. Skin in the Game. Skin in the Game é verde. Eles são bastante comprados na ideia. Acredito que o principal do capital, e já foi reportado pelos sócios ali, o principal do capital do Luiz Alves e do Breda estão no fundo. Então, Skin in the Game, eles estão comprados na ideia, e se eles fazerem qualquer coisa no fundo, eles estão fazendo com o próprio dinheiro. Então isso é ponto positivo, nota verde, tá? Positivo. Gestor quieto, tá? Vamos pro ponto aqui 3, gestor quieto. Eu botei amarelo, tá? Esse ponto era vermelho antes, porque o Henrique Breda, né, que é o gestor, ele era bastante ativo no Twitter. Eu não gosto, porque na minha metodologia eu não gosto de gestor muito ativo em internet, tá? Eu acho que tem vários pontos negativos para isso. Ele se desfoca da gestão, ele coloca muito viés ele tem um viés de confirmação, né, que ele fala que está comprando alguma coisa, ele vai dar o braço a torcer para sair, porque a opinião dele está exposta. Então assim, eu não gosto disso. Ele saiu, nunca mais vi no Twitter,
parece estar mais quieto agora, por isso botei para amarelo. Ou seja, eu acho que ele refletiu, viu que a posição muito ativa no Twitter e nas redes sociais não era positiva para ele ir profundo, então eu acho que ele repensou e ficou quieto. Então, a nota amarela, porque já foi vermelho, agora melhorou, né? O gestor está menos midiático, então eu coloco um ponto amarelo. Pode vir a ser verde no futuro, tá? Mas ainda como faz pouco tempo, eu coloco amarelo. Ponto 4. Aqui eu coloco uma nota vermelha e eu vou explicar o porquê, tá? Filosofia de investimentos clara. Para mim esse é o principal ponto, é o mais importante. Quando tu vai investir o teu dinheiro e alocar com um gestor, né, um gestor profissional, um terceiro, tu tem que saber como que ele pensa e entender a filosofia de investimentos dele, tá? Eu li as cartas, isso é uma análise bem pessoal minha, eu li as cartas da Alaska e ali eles falam, né, que tem focados em análise fundamentalista e tal, só que eu não consegui entender a filosofia deles, tá? Eu não consegui entender o que eles olham, que tipo de empresa eles gostam. Fui olhar a carteira, as principais posições eram de commodities, eu acho que a carteira com defasagem de 3 meses, a carteira de março de 2023, as duas principais posições eram Vale e Petrobras, acima de 15% cada uma do portfólio. Tá? Então, mais de 30% do fundo já está concentrado totalmente em commodities. Eu acho que a Petrobras está muito barata agora, mas Vale nem tanto, eu não estou analisando Vale tanto, mas eu acho que uma concentração muito excessiva assim em commodity mostra que tem um certo viés ali para conjuntura, algo mais top-down na análise. Mesmo que a empresa esteja muito barata, ele tenha feito uma análise bottom-up, mas eu acho que isso me chamou a atenção. Eu não entendi muito bem qual é a filosofia deles. Eles têm uma posição muito grande incógnita também, que eu não entendo o porquê. Então não ficou claro para mim qual é a filosofia deles. Se eles focam mais no management, se eles têm uma metodologia de análise de desconto de ações, de valuation, etc. Eu não consegui entender e nem consegui encontrar um padrão, tá, de empresas que eles gostam e de uma metodologia de análise. Eu já vi bons padrões de filosofia na Trígono, que eles são focados em small caps, e tem uma metodologia toda ali bem clara de análise fundamentalista. A Real Investor também tem uma, bem parecida com a do Warren Buffett. Então, eu coloco um ponto negativo aqui, depois de ter lido as cartas deles e não ter encontrado um padrão e nem entendido o que eles gostam, tá? Eu também já vi, teve uma época que o fundo Alaska Black foi muito mal por algumas posições mais macro. Eu acho que eles estavam vendidos em dólar e aplicado em juros, e isso fazendo ao mesmo tempo aplicações de ações. Então, no fim, eu não entendo qual a estratégia da asset, por isso a nota é negativa nesse ponto aqui, tá? Não estou dizendo que a gestão é ruim, que o histórico é ruim, né? O histórico eu botei uma nota neutra, mas a filosofia para mim não ficaria boa porque eu não sei como é que ele pensa, tá? O gestor. Para mim é muito importante entender o que ele pensa e que tipo de empresa ele gosta, tá? Então, ponto 5, vamos ponto 5 aqui. Como o gestor reporta resultados e erros, tá? Esse ponto poderia até ser verde aqui, mas eu coloquei amarelo pelo fato de as cartas serem semestrais e não ter tanta informação de cases ali. Eu não encontrei, pelo menos na última que eu li, não tinha tanto assim, informação indo a fundo nos cases, o que eles acharam de bom e ruim no resultado das empresas, reportando algum erro, por exemplo. Eu não encontrei nada disso nas últimas. E então, mas tem a carta, tem a opinião deles ali, etc, do que eles estão fazendo no fundo, então por isso eu coloco neutro também, tá? Ponto 6, a questão de poucos fundos. Eu coloco neutro porque não é uma casa com muitos fundos, pelo menos na parte de ações são apenas 3 fundos e um investe no outro, então são duas estratégias, são 2 fundos diferentes. Eu gosto de só o fundo ter, a ASIC ter só um fundo de ações ou só uma estratégia de ações, tá? Eu não gosto quando tem duas, então eu não entendo qual é por exemplo, o alvo deles. Ele tem o Black para um tipo de estratégia e o institucional para outra. Eu não sei se eles fazem alguma divisão na gestão, eu não sei por que eles diferenciam a estratégia, etc. Se eles tomam mais risco num fundo ou no outro. Então, me parece que o Alaska Black é mais arriscado por ter mais coisas de conjuntura como commodities e pode aplicação em juros e moedas também, pelo que eu vi. E é um fundo mais para investidor qualificado, então a volatilidade tende a ser bem maior. Mas eu não entendo, não gosto quando tem estratégias dispersas. Eu acho que dispersa muito a estratégia da asset, tá? E sem glamour, ponto 7, eu não acho que eles sejam muito glamourosos, focado muito em luxo, em análises super complexas para explicar algo. Eles parecem ser simples e diretos, né?
Então, por isso eu coloquei a nota verde. Então, a pontuação aqui foram 2 pontos positivos entre os 7 e muitos pontos neutros, né? Para continuar analisando e tal. É uma asset que sempre vale a pena estar no radar analisando, eu acho. É uma das mais conhecidas do mercado, que já teve um bom momento. Os fundos ficaram muito famosos, né? Durante uma parte aí, eu não lembro qual foi o ano exatamente que o Magazine Luiza subiu muito, eles tinham uma posição muito grande e não venderam. Isso fez com que o fundo tivesse uma performance excelente durante uma janela de tempo curta, durante os últimos anos. Eles captaram muitos cotistas de baixo ticket, né? Acho que o patrimônio chegou na faixa de 3 bilhões, aí, 4 bilhões de algum dos fundos deles. E eles até reportam na carta que isso foi um ponto negativo na última carta, porque tinha muitos cotistas com um ticket muito baixo e muitos cotistas que não estavam alinhados à estratégia deles de longo prazo. Então, até eu vi um dado que eles mostram na carta, eu vou até abrir aqui, do segundo semestre de 2022 da Alaska, tem uma seção aqui que eles até, achei legal que eles publicaram isso, que é uma análise em relação aos resgates do fundo, tá? Eles fazem uma análise para entender se a maior parte da galera que tirou dinheiro teve resultado positivo ou negativo na cota, né? E eles entenderam aí que tinha muita gente que estava desalinhada com a estratégia de longo prazo, né? Ou seja, qual foi a conclusão? Eles bombaram durante um tempo a performance do fundo em uma janela curta ali. O fundo ficou famoso, né? E foi para as plataformas e muita gente entrou com capital pequeno. Ou seja, o investidor de varejo entrou pesado com um pouco dinheiro, cada um, né? Com tickets pequenos. Então a base ficou muito pulverizada e muita gente que estava ali, que não tinha conhecimento às vezes de ações, só entrou no hype ou entrou porque viu que o retorno estava alto, mas não era uma pessoa que estava preparada para ver a cota oscilando. Então eles viram que 40% dos resgates dos fundos deles, principalmente eu acho que o Alaska Institutional FIA, eles tiveram uma permanência de menos de um ano. Então, a maioria da galera que entrou aí, no fundo, não estava alinhada ao longo prazo, né? Então, isso mostra uma coisa muito importante do que aconteceu com eles, que eles ficaram famosos, os fundos foram distribuídos nas plataformas e entrou muito cotista que não estava preparado para ver a cota oscilar. Tá? Então, a gente pode até ver isso aqui no Mais Retorno. O Mais Retorno tem uma seção aqui de cotistas que a gente consegue ver o patrimônio médio por cotista e a quantidade de cotistas no fundo, tá? Então, no momento que eles hyparam aí, ó, eles chegaram até 33 mil cotistas. E isso é um fenômeno que aconteceu com quase todos os fundos, né? Nos últimos anos, todos perderam muitos cotistas porque a bolsa estava em queda aí e o país entrou em recessão e tal. Pandemia e tudo, né? Então, eles chegaram a perder aí mais de 20 mil cotistas, só a base foi para 12 mil e 3 mil cotistas. Então, eles perderam muito patrimônio, né? A gente pode ver aqui, ó, uma queda de patrimônio gigantesca de 3 bi, o fundo foi lá para 1 bi. O fundo hoje tem 1 bilhão de patrimônio, né, o Alaska Black. É um fundo grande, né, acima de 1 bilhão de patrimônio é considerado um fundo grande, mas essa base muito pulverizada deles atrapalha um pouco a gestão, porque faz com que o fundo tenha que, às vezes, se desfazer, né, de fundos em momentos que não é muito favorável, desfazer de ações no momento não muito favorável, né, isso pode atrapalhar e pode ter uma fuga em massa de capital do fundo, tá, isso não é tão interessante assim. Então esse é um outro ponto importante. E tem um ponto também a adicionar aqui, que é uma coisa nova que eu vi, que eu não tinha visto em outro fundo ainda, que é a Alaska possibilita o cotista, eu acho que é D mais 30, o resgate, eles possibilitam o cotista ter esse resgate em D mais 4, com uma multa de 5%, tá, do capital. Então eu acho que imagino que o que ele teria direito a receber, ele é descontado 5% desse capital que ele cairia na conta dele e fica para o fundo esse valor, tá? Pelo que eu entendi no regulamento, esse valor vai para o fundo. Então, é um produto que beneficia o cotista que fica, né? Dado que é um extra aí que ele vai ganhar, e também dá essa possibilidade para o cotista que quer sair anteriormente, não quer esperar esses 30 dias aí, ele pagando uma multa, ele pode, né? Então, algo que eu vi extra aí, dado que se 5% vai para o fundo, então eu acho que pelo menos o cotista que fica tem uma compensação, né? Pelo fundo estar ali tendo que se desfazer de posições de maneira rápida, né? Eu não sei se 5% é suficiente para bancar esse risco adicional, mas é algo novo só para citar aqui, eu ainda não tenho uma posição em relação a isso, tá?
Então, beleza, pessoal, é isso. Essa era a análise aí do Alaska, tá? É bom manter sempre esse fundo no pipeline para análise. Eu posso vir a melhorar um pouco aqui os pontos, mas acredito que ainda eu ficaria de fora, tá? Eu ainda preferiria gestoras com uma filosofia mais clara de investimentos, onde eu entendesse um pouco mais que tipo de empresa eles gostam, tá? E também, né, com um pouco mais de histórico também, tá? Beleza? É isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Quem tá curtindo os vídeos aí, só peço que dê um like, se inscreva no canal aí. Tem um link para ajudar o canal também aqui e nosso e-mail para as mentorias. Em breve vai sair o nosso curso aqui de análise de assets, né? Análise de como analisar uma gestora. A gente vai lançar um curso. Então, quem quiser entrar em contato aí, fica à vontade, beleza? Abraço!